Tudo aquilo que você focaliza se expande. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como o sistema fez uma lavagem cerebral radical no nosso cérebro. Lá quando a gente era pequeno, lá na infância, sem a gente ter escolha, sem a gente sequer saber que isso estava acontecendo. Por que, André? Porque se esforço levasse a riqueza, a prosperidade, a ter uma mente milionária, a ter resultados milionários, o gari seria milionário, certo? Quem trabalha ali como caminhoneiro de lixo, trabalha nesse serviço que é um serviço honesto, seria milionário. E as pessoas trabalham demais, mas ninguém ensinou pra gente que não é só trabalhar demais, não é só esforço, é você trabalhar inteligente com consistência. E é isso que eu vou passar aqui pra vocês nesse vídeo maravilhoso, certo? Aprender a enriquecer usando os hábitos certos, sem papo de coach, sem papo de guru. Muita gente te faz falsas promessas de que pense A e você terá resultado B. Pense X e você terá resultado Y. E não é assim, pessoal. A gente tem que reprogramar nossas crenças, certo? Que estão enraizadas desde o começo. E eu vou te explicar exatamente como isso funciona, entendeu? Vou te explicar, ó, o primeiro passo é a gente pensar como o rico. Mas André, como é que é pensar como o rico? Pensa comigo. Se a gente vive numa vida que a gente tem um livre-arbítrio, o que a gente pode pensar? Geralmente o pobre pensa o quê? Eu vou comprar o mais barato e de menor qualidade. O rico já não pensa assim. Isso não estou nem falando de grana. O rico já pensa, eu vou comprar o melhor de melhor qualidade. Isso já é um pensamento de rico. Porque não tem aquele ditado que o barato sai caro? E por quê? Porque o pobre acaba pensando de uma maneira extremamente ali que não faz nem sentido, sabe? Uma maneira que é meio burra de se pensar, sabe? Então por isso que a gente tem que reprogramar nossas crenças, a nossa mente tem que estar de acordo com quem a gente quer ser. Se eu te perguntar, quem você quer ser daqui 10 anos? Você consegue me responder? Você se imagina onde você está? Ou você só está vivendo no piloto automático? Porque o pobre só pensa no amanhã, só pensa no final de semana, só pensa no BBB. Isso, pessoal, só leva aos mesmos resultados. Que nem o Albert Einstein fala, é uma coisa, tipo, não existe você querer novos resultados fazendo a mesma coisa, agindo da mesma forma. Então, o primeiro arquivo de riqueza para você, pega papel e caneta e já anota, certo? É o que? Os ricos pensam, eu crio a minha realidade, certo? Eu crio a minha riqueza, eu crio minha sabedoria. Se eu tiver que ler livros, se tiver que pagar o preço, você está disposto? Os ricos estão, certo? Por isso que os resultados, sabe? Os resultados são automáticos. O pobre já pensa, já coloca a culpa no governo, não se autorresponsabiliza, coloca, pô, o imposto tá caro, sabe, a inflação tá subindo. Isso é para todo mundo, mas o que você vai fazer com isso, certo? O primeiro arquivo de riqueza é esse, eu crio minha realidade, anota aí. Mas antes, se inscreve no canal, habilita o sininho, deixa um comentário aqui, esse ano eu vou destravar. Manda para aquele amigo que tu sabe que tem aquele potencial, mas mesmo assim fica patinando na vida, que esse vídeo vai fazer muito sentido para você e para ele, ou para ela. O segundo arquivo de riqueza é, os ricos jogam o jogo do dinheiro para ganhar, para vencer, para ir para o próximo nível. O pobre já pensa, eu vou tentar esse negócio, eu vou tentar fazer isso. Quem tenta não consegue. Quem tenta só tenta e nunca chega. E por quê? Porque não joga para ganhar. Pensa comigo. Quem ganha a Champions League no futebol? Um exemplo bem metafórico. Quem ganha a Champions League no futebol? É aquele time que desde o início da temporada fala, a gente vai jogar para ganhar, a gente vai treinar e vai entrar todo jogo para ganhar. Não tem essa de tentar. Pode vir o Real Madrid, pode vir o que for. É só um exemplo, mas é a mesma mentalidade. Eu jogo para ganhar, eu jogo para vencer. Eu não ganho o campeão da Champions. Pode ser que ele não ganhe todos os jogos, mas ele entrou para ganhar. E pode ser que, ele não ganhe no final, mas a mentalidade dele, pode ter certeza, levou ele muito mais longe do que o time que só entrou para cumprir tabela, o time que só entrou para fazer o arroz com feijão. Segundo arquivo, os ricos jogam o jogo do dinheiro para ganhar. Anota aí, vai fazer total sentido para você. O terceiro arquivo de riqueza é, os ricos se comprometem a ser ricos. Mas como é que é? Às vezes, muitas das vezes, o pobre, ele não se compromete, ele fala, eu quero ser rico. Mas o que quer querer? Nesse exato momento eu sei que você quer. Muitas das pessoas querem distração, querem uma balada, querem festas, querem bebida, querem uma pizza. Se eu pedir uma pizza para você aí, você não quer? Entendeu? Então,
Quem quer tudo e ao mesmo tempo não quer nada. É que nem aquele ditado, quem tem muitos amigos não tem nenhum. E a mesma coisa no jogo da riqueza, sabe? A gente tem que se comprometer. Não, eu me comprometo a ser rico, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser uma caminhada que não vai ser uma caminhada ali tipo de muito fácil ali, vai ser uma caminhada com obstáculos, vai ser uma caminhada com pedras no caminho, mas o grande segredo disso tudo é quem a gente se torna no caminho, é quem a gente se torna pagando preço, lendo, acordando cedo, fazendo acontecer, certo? E é isso. Então, se comprometa a ser rico, anota isso, anota que é muito importante. Se você não anotou, volta esse vídeo, certo? Vai anotando arquivo de riqueza número 1, arquivo de riqueza número 2 e vai anotando e vai aplicando na sua vida que vai fazer total sentido para você. O quarto arquivo de riqueza é: a gente tem que pensar, o rico pensa, eu penso grande, logo ajudo milhares de pessoas. Porque riqueza, pessoal, é resolver problemas. Se você não resolve o seu problema de crença, você vai resolver o problema de quem? Se você não resolve a sua inteligência emocional, e sem papo de coach, entendeu? Você não precisa frequentar coach, contratar coach ou seguir coach no Instagram para você ter para você controlar e pensar grande, certo? Porque quem faz dinheiro nesse mundo, quem é milionário, quem é multimilionário, quem é até bilionário, as pessoas sempre estão resolvendo um problema que a maioria das pessoas estão evitando, certo? Porque senão ninguém quer dar dinheiro para ninguém. Você dá dinheiro para os outros assim só por dar? Você não. Seu carro, você tem um carro, uma moto, que seja. Seu carro, sua moto quebra. Quem que você vai procurar? Um mecânico para resolver um problema. Seu dente, você está com dor de dente. Quem que você vai procurar? Um dentista para resolver o quê? Uma dor de dente. Ou seja, seja viciado não no dinheiro. Esquece isso de dinheiro. Esquece isso de dinheiro, tipo de ser viciado no dinheiro. Me entenda bem. Esquece de ser viciado no dinheiro. Seja viciado no problema do seu cliente. Seja viciado em, não igual a maioria que tipo amar o dinheiro, que nem está na Bíblia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é ter dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro e abundância, é ter o amor a ele. Por isso, se você precisar amar alguma coisa, ame o problema do seu cliente. Sabe? Não sei qual negócio você habita, não sei qual negócio você toca, mas seja viciado no problema do seu cliente antes de ser viciado na consequência, que é o dinheiro. Problema resolvido, dinheiro como consequência, certo? O quinto arquivo de riqueza é: eu focalizo em oportunidades. O pobre focaliza em obstáculos. Como assim? Sempre que... Pensa comigo. Em 2008 foi isso mesmo, 2008 e 2009. Em 2008, tanto o Uber, tanto o Airbnb, eles enxergaram uma oportunidade. Teve uma crise tão grande que muitas pessoas não conseguiam mais, sabe, ter ali o seu próprio imóvel, seu próprio veículo, e as pessoas, mesmo não tendo isso, as pessoas precisam continuar morando e se locomovendo, é a vida. O que essas pessoas que não eram bilionárias, não eram milionárias na época, fizeram? Viram um problema, acharam uma oportunidade e construíram uma solução. O que o pobre foca? A crise, nossa, a inflação, e agora? Vou perder meu emprego, e agora? É por isso que a maioria continua pobre. Não se desespere. Pensa, desliga o BBB, desliga a Netflix e pensa: tá bom, esse cenário tá difícil, mas o que eu posso fazer para sair disso e para deixar a vida das pessoas mais fáceis? É a partir desse insight, é a partir desse momento que sua vida começa a andar, que você começa, é verdade, começa a encaixar isso com aquilo e faz sentido. Porque o Airbnb, as pessoas não podiam mais ser donas do próprio imóvel. O que o Airbnb fez? Alugou para as pessoas. Vai ver o quanto vale a empresa do Airbnb hoje. Na pandemia, no marketing digital, as pessoas estavam em casa. Ou seja, o marketing digital sempre existiu ali desde 2016, 2017, com o Érico Rocha ali, fórmula de lançamento. Porém, em 2020, com a pandemia, as pessoas estavam em casa. Quem se desesperou, quebrou a empresa física, não se adaptou à nova realidade do mercado e ficou só se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Você não fez nada, meu amigo. A vida é assim. A vida é de quem se adapta que nem um camaleão, entendeu? Então, sempre quando houver uma crise, um momento difícil, uma grande inflação,
Pensa, como é que eu posso deixar a vida das pessoas mais fáceis? Como é que eu posso pegar esse problema, criar uma solução e deixar a vida das pessoas mais fáceis? Como é que eu posso ter uma mente visionária de falar, tá bom, o cenário é difícil, o que eu posso fazer para mudar isso? Lembra desse arquivo. O rico focaliza em oportunidades, o pobre em problemas. O pobre já se desespera. O rico, mesmo que seja difícil para os dois vão ter duas consequências, entendeu? Então, isso, faça a sua. O arquivo de riqueza número 6 é: o rico, ele sabe que tudo que acontece com ele é apenas 10%. Tudo que acontece, se a chuva, a inflação, o governo, se é esquerda ou direita, se ministro fez X, Y, se tem guerra, se não tem, tudo é 10%. Se você é pobre, se você é rico, tudo é 10%. Por que, André? Porque 10% você é pobre. Falta o quê? Para 100? 90%. Nesses 90%, o que você vai fazer em relação a essa circunstância que você se encontra? Certo? 10%, você é rico, tá bom, você tem muito dinheiro, mas os outros 90%, o que você vai fazer com tudo isso? Será que você vai viver uma vida épica? Será que você vai gastar tudo? Será que você vai voltar o patrimônio para a mão das pessoas que tinham essa riqueza? Porque o dinheiro sempre vai trocando de mão, é 10%, os outros 90%, como é que você lida com o dinheiro? Você tem medo de perder? O rico, ele está acostumado a assumir risco. Não é aquele risco de jogar no tigrinho e falar, nossa, eu sou visionário, eu assumo risco. Não, é aquele risco de você analisar, sabe? Estudar 10% e aplicar. Estudar 10% e aplicar. E se corrigindo no meio do caminho. E evoluindo. E cada dia sendo melhor que ontem. Cada dia sendo melhor que ontem. E colocando a escassez. Nesse arquivo 6, a escassez no mínimo tem que estar debaixo do seu pé. Como um chiclete assim, ó. Você pisa e, sabe? Então, a escassez, tenha raiva da escassez. Mas uma raiva construtiva, uma raiva canalizada a conseguir novas oportunidades, novos objetivos, de pensar como a maioria não pensa, sabe? Não é ser melhor que ninguém, todo mundo tem um livre-arbítrio, sabe? Todo mundo tem um livre-arbítrio para viver uma vida épica, todo mundo tem um livre-arbítrio, muitas pessoas estão na rua, sabe? Às vezes não foi nenhuma falta de oportunidade, às vezes foi o livre-arbítrio da pessoa mesmo, de querer viver o agora, de prazer momentâneo, e todo mundo tem um livre-arbítrio. Se existe o rico, o pobre, você tem que fazer a sua escolha. Quem você quer ser? Daqui 100 anos... Quem você quer ser lembrado? Querem que lembre o seu nome como? Como uma pessoa vitimista ou como uma pessoa que fez acontecer? Uma pessoa que pagou o preço? Então, é isso, pessoal. Arquivo de riqueza número 6. Rico, 10%. O que acontece? 90%, como eu reajo. O outro pensamento do rico ali, para a gente finalizar, é: o pobre pensa, por que isso aconteceu comigo? Caramba, por que isso aconteceu comigo? O rico já pensa, o que eu aprendo com isso? Por mais que a gente tem na vida circunstâncias difíceis, a gente tem às vezes circunstâncias que parecem o fim do poço mesmo, que tipo, às vezes pode ser uma perda de alguém muito querido, às vezes pode ser um emprego que você gostava, às vezes pode ser uma circunstância que você esperava e outra pessoa agiu de uma forma diferente da expectativa. Porém, a gente sempre tem que fazer essa pergunta, anota isso, o que eu posso aprender com isso? Porque a gente tem duas escolhas: a dor da disciplina pesa quilos, a dor do arrependimento pesa toneladas. Então, se a gente tem que fazer alguma escolha, a escolha A e B é difícil. Escolha seu grau de dificuldade. Escolha quem você quer ser. Escolha no final da sua vida o que você vai pensar se você teve medo, sabe, de tudo e não fez nada, sabe? Ou se você pagou o preço, se você fez, sabe? Se você não foi, desculpa a palavra, um covarde. Se você não foi uma pessoa que ficou embaixo do cobertor, uma pessoa que, sabe, ficou em cima do muro. Então, escolha a sua dificuldade. Por que aconteceu isso comigo? É uma pergunta difícil a se fazer. O que eu aprendo com isso também é uma pergunta difícil a se fazer. Então, escolha seu nível de dificuldade, sabe? Esse livro aqui, esses 7 arquivos de riqueza que eu tô lendo, sabe? É desse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui muda totalmente a forma da gente pensar, muda totalmente a forma da gente enxergar o mundo, sabe? Porque, que nem eu falo pra vocês, a gente tem um livre-arbítrio e as pessoas pensam no dinheiro como algo de curto prazo, como agora. E o dinheiro, pra mim, e pro Harvey Eker, que é o autor desse livro, o dinheiro, ele tem que ser acumulado para proporcionar liberdade de uma vida melhor, de uma vida épica, de uma vida extraordinária, de uma vida que realmente vale a pena, de uma vida que quando a gente chegar no final dela, a gente não perguntar, caramba,
Poxa, por que que eu não fiz isso? E sim a gente fala, ainda bem que eu fiz isso, eu não me arrependo de nada, não me arrependo do que eu fiz, me arrependo de nada, eu realmente fiz, eu vivi a vida. Então, pessoal, compartilha esse vídeo, curte, comenta se fez sentido pra você. Eu, do meu coração, transbordei aqui, certo? Na vida de vocês. Garanto que vai fazer muito sentido se você aplicar, se você tirar da teoria e aplicar. Teoria, 10%. Aplicação, 90%. Viva a sua vida, porque um dia ela acaba. Tamo junto e até o próximo vídeo.